Tereza, ela é essa pessoa que cuida, que ela cozinha para a família, que ela gosta de comida de verdade, né? Então, quando eu chamei ela para vir tomar um café, eu falei, já que ela faz sempre tanto pro outro, hoje eu vou fazer um bolo para ela. Gente, nunca ninguém faz para mim, sabia? É mesmo, dona Eu Tereza? faço muito para muita gente, mas ninguém faz um bolo para mim. Não, hoje eu fiz, hoje eu fiz. Não, hoje eu agradeço com todo o coração. Não é o mais lindo, porque eu não sou muito boa em fazer bolo. Tá gostoso. Tá gostoso. Esse tá com gosto de canela, uma Tá gosto de delícia. canela. Adoro canela. Como é que é? Você falou que você faz para todo mundo, mas as pessoas não fazem para você. Como Não, você é muito difícil alguém fazer para mim, porque eu gosto de fazer para as pessoas. Mas eu, assim, não me lembro de alguém ter feito especialmente para mim. E igual você fez hoje, né? Especialmente para mim. Isso é gostoso, faz bem pra gente, sabia? Aquece o coração da gente. Ah, que coisa linda. Gerei a vida 2 Eu vezes. fiz isso 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. O meu sonho de criança, de adolescente, sempre foi ser mãe. Porque eu achava uma coisa bonita ser mãe, era uma coisa diferente. Então, das minhas bonecas, eu fazia elas de bebezinho, mas eu falava assim: eu quero ser mãe, eu vou ter um filho um dia, independente se eu casasse ou não. Eu queria ter um filho. Mas o meu maior sonho mesmo, Kelly, era ter uma filha. Uma filha. Uma filha. E Deus realizou esse meu desejo. Só que antes de ter essa filha, eu tive 2 filhos. Então, Deus mandou na frente 2 filhos. 2 filhos que eu amo de paixão. Então, daria minha vida por eles. Uhum. E eu tive essa minha filha, com 4 anos depois que eu tive meu segundo filho. Eu tive essa filha, mas só que ela ficou comigo somente 1 ano e 4 meses. E eu perdi minha filha com essa idade. Então, perder um filho não é bom, viu? Acho que é uma dor tão grande, tão imensa, que não tem dimensão. A dor que uma mãe sente quando perde o filho não tem dimensão. Só quem perdeu é que tem essa noção. Você sabe que eu estudei uma boa parte sobre luto e eu vi um trabalho muito interessante da Luísa Ton, que ela dedicou a vida dela aos estudos sobre o luto de mulheres que perderam seus filhos. E ela diz assim que nesse luto, a dor dessa mulher, imagina um círculo vazio, né? Um círculo, pensa num círculo. O círculo não tem nada, é a mulher vivendo a vida dela tranquila, vivendo. De repente, essa mulher, ela perde um filho. Esse círculo, ele fica cheio. Imagina agora ele cheio, todo cheio. Só que esse círculo cheio representa a dor dessa mulher. É muito grande a dor dela. E essa dor, ela nunca vai embora, porque tem gente que fala assim: ah, mas quando você. Daqui 1 ano, 2 anos, isso vai passar. Não No passa. estudo que ela deu, esse círculo ele permanece do mesmo tamanho, cheio de dor. O que muda é como ele se expande através da vida. O círculo está aqui e você vai expandindo em volta dessa dor. Mas ela continua lá. Mas ela continua lá. Continua Ela lá. não vai embora. E você se expande através de novas amizades, você se expande através de um propósito que você dá, até mesmo para essa dor. Você se expande através de relacionamentos, de trabalho. E assim você vai se expandindo, mas a dor ela permanece. Permanece. Mas você tem que sobreviver a esse luto, ainda mais quando você tem alguém dependendo de você. Então eu falo, a minha dor, Kelly, foi muito, mas foi imensa. Porque era a minha grande paixão ter uma filha, mulher. Mas eu tive dois filhos homens, 2 meninos, né? Segura, não precisa falar do que veio depois, porque eu já imaginei. Eu tô sem o meu fone, Matheus. Não, tá aqui, disfarça, tá aqui. Tá aqui. Cabelo. Ah, tá. Desculpa. Quando você fala da dor da perda da sua filha, ela tinha 1 ano e meio. E você disse que a diferença de idade dos meninos eram de 4 anos. 4 anos. Então eles ainda eram pequenos também e precisavam muito de você. Muito, demais. Então foi isso que me segurou. Na verdade, foi isso que me segurou. Mas a dor dos meus filhos também foi muito grande, porque gerou um problema imenso, principalmente no meu filho mais novo, que é o Fábio. Então, gerou um trauma muito grande, porque o apego que ele tinha pela irmã dele era assim... Qual é o nome da irmã dele? Juliana. 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 Lindo. Lindo.
Então, os dois eram muito apegados, mas o Fábio, acho que ele não trabalhou muito bem a dor e teve muitos problemas depois. Eu sofri com ele 4 anos de alergia. Sintoma, a dor dele Se emocional transformou em alergia. somatizou no corpo. E no corpo. Então nós tivemos que fazer tratamento com ele por 4 anos. Então isso daí foi, não é que foi amenizando a minha dor, mas foi direcionando para outro. Você foi se expandindo, né? É exatamente o que você falou, né? A dor tá ali, você vai sentir, mas você vai cuidar dos seus outros filhos. Sim. E você, quando eu passei por um processo de luto, demorou para eu identificar, né? Mas é como se você também cuidasse de você para cuidar do outro, né? Tipo, eu preciso comer, porque se eu não comer e estiver fraca... Exatamente, você não vai ter forças para dar continuidade. É como se fosse assim, pequenos passos, né? Parece que não é uma coisa assim, é um pouquinho de cada vez. Às vezes é levantar, tomar um café preto, voltar para a cama descansar. Mas é muito automático, né? É muito automático, é muito assim, devagar. Esse processo é muito devagar mesmo. Mas a dor de uma mãe perder um filho, ela não consegue enxergar o mundo como ele é de verdade por muito tempo, viu, Kelly? Eu, apesar dos meus filhos... Você sabe que eu rejeitei meus filhos quando minha filha faleceu? Eu simplesmente rejeitei porque eu não queria sentir novamente a dor se eu tivesse que perder um outro filho. Então, teve um momento na vida dos meus filhos que eu mandei eles para casa da avó. Falei assim, não, vocês vão morar com a sua avó porque eu não quero mais que vocês fiquem aqui perto de mim. Mas eu não mostrei para eles a rejeição, não. Só falei o que eles podiam ir lá viver com a avó deles. Você sente que nesse momento era como se fosse o seu cérebro te protegendo daquela dor. Mas eu me blindei, na verdade, né? Uhum. Foi uma autoblindagem. Mas depois, com o tempo, você vai caindo na real, né? Aí fala assim, é um tempo que você precisa também, né? Então, porque você se fecha totalmente para tudo, você se fecha para o amor, você se fecha para tudo, para as alegrias, para os afazeres, para tudo, nada tem sentido para você. Mas, com o tempo, não que a dor passe, mas ela vai se amenizando, porque daí você começa a enxergar, de repente você acorda assim e fala assim, meu Deus, cadê meus filhos? Cadê meus filhos? Não, meus filhos têm que ficar aqui perto de mim. Aconteça o que acontecer, eles têm que ficar aqui perto de mim. Então é onde você vai se moldando. Interessante, né? E você teve apoio de alguém nesse momento? Além da sua sogra que te ajudou com as crianças? Olha, na verdade, eu morava em Presidente Prudente. Eu só tinha minha sogra lá, porque eu não tinha parentes lá, né? Uhum. Meus pais ficaram um bom tempo comigo. Depois eu fui para Curitiba, que eles moravam lá. E fiquei assim, mas eu lutando comigo mesmo, né? Eu falo meu ex-marido, porque agora é meu marido antigamente, ele, para me ajudar, ele montou uma pizzaria para mim. Porque como eu gostava de cozinhar, ele falou assim, vamos fazer alguma coisa para você. Tanto que ele mandou chamar um dos meus irmãos em Curitiba, porque meu pai, ele tinha uma pizzaria. A cozinha vem de longe lá. Vem de longe. Vem de longe. Daí um dos meus irmãos foi para lá, nós montamos um restaurante, uma pizzaria-restaurante, que graças a Deus foi bem famoso lá em Presidente Prudente, e onde eu me enfiei no trabalho. E fui lutando. Você se expandiu através disso. Tive que fazer isso mesmo. E depois, com o tempo, foi acontecendo, foi melhorando, amenizando. E eu enxerguei mais os meus filhos, daí eu me apeguei demais até... Ai, segura assim, é meu. Agora é meu, não, fica aqui. Ninguém tira. E nesse período que você passou por esse processo, aí montou a pizzaria e começou a olhar para as crianças, eu falo que é aí que você parece que teve uma aceitação, né? Aceitação de tudo que te aconteceu e não fugiu, né? Quando você precisou do seu tempo, e aí quando agora estou passando aqui meu luto, aceito que ela foi. E agora eu quero os meus filhos de volta, porque eles são meus, né? Eles são meus. Exatamente. E tive que continuar a minha vida, né? Levando como Deus mandou.
Se você fosse deixar uma mensagem, né? O Dia das Mães está chegando e é uma data assim que é muito bonita, mas eu digo que para quem às vezes está passando por uma situação como essa, de dor, de luto, o que você diria para essa mulher que perdeu o filho nesse momento agora do Dia das Mães, para essa mulher que perdeu o filho? O primeiro Dia das Mães, gente, eu vou falar para vocês, é muito doído, é sofrimento total, mas a gente tem que pensar que Deus tem um propósito para cada sofrimento da gente, Deus tem um propósito. A gente não entende, Kelly, não entende. Mas hoje eu consigo entender, porque todo aquele meu sofrimento me trouxe para perto de duas netas. Olha Eu ia isso! chegar lá. Você ganhou 2 presentes e mais a sua nora, que eu vejo que você tem uma relação muito de mãe e A filha, né? minha relação com a minha nora é muito boa. É uma relação de respeito, de amor, de carinho. Eu falo que Deus me tirou uma das filhas, mas ela tem um ano, Um ela ano. nasceu um ano depois da minha filha, né? Então Deus me deu uma filha. E além de ter me dado uma filha, ele me deu duas Duas netas. netas. Me deu um neto também, né? Que eu amo de paixão. Mas aonde que eu estou hoje? Aqui. Convivendo com duas Duas netas. netas, E cuidando como se fosse suas. como E se por fosse sinal, minha. cuida muito bem, viu? É como se fosse uma virada, né? Você olhar lá para trás, ver tudo que você passou e olhar todas as bênçãos que você recebeu hoje. Então você tem que perceber, você tem que pensar assim: por alguma razão estou passando por essa dor. Tudo tem uma razão, tudo. E a dor, a gente não entende, mas a dor é um sofrimento que é necessário para o teu crescimento. Porque depois de tudo que aconteceu comigo, eu cresci muito. Eu comecei a ver a vida em outro aspecto, né? Então eu me dediquei mais aos meus filhos, me dediquei mais à minha vida, porque daí de repente você larga tudo e daí o que acontece? Fala, não, eu tenho que retomar as rédeas da minha família. E muitas mães, quando perdem os filhos, eu tenho o caso de uma amiga minha que perdeu uma das filhas, pequenininha também, e ela simplesmente abandonou a outra filha mais velha. E a outra filha mais velha pedindo socorro, mãe, eu tô aqui. E ela não enxergava a filha dela. Até que um dia nós conversamos, eu falei assim, amiga, nem vou citar nome. Não é necessário. É, amiga, para de sofrer. A sua filha, Deus te deu aquela filha, ele levou embora. Os filhos não são da gente, né? São presentes de Deus, mas Deus, a hora que acha que tem que levar, ele leva. Só que Deus te deu outra filha e ela está pedindo socorro, mãe. Olha para essa sua filha, olha bem para ela e fala assim: meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu tô sofrendo por uma filha que eu perdi, mas eu estou também fazendo sofrer outra filha que está aqui do meu lado. Foi o que aconteceu comigo, né? Talvez você ter passado por isso fez com que você pudesse enxergar a sua amiga sem julgamento, porque Sim. você entendeu o momento de vida que ela estava passando. Exatamente. Não, você não pode julgar. Você não pode condenar também, porque ela estava passando a fase do sofrimento dela. E hoje ela me agradece, fala assim, nossa, eu olhei para minha filha e falei, meu Deus, a minha filha, o que eu estou fazendo com a minha filha? Daí eu abracei minha filha, abracei, como se fosse pedir perdão para ela, e vamos levar a vida para frente. E foi o que aconteceu. O que aconteceu comigo, eu consegui passar para alguém para Para que ela pudesse seguir a vida. seguir né? a vida. Que lindo. Então, o que eu falo para as mães que perderam os seus filhos recentemente, eu perdi minha filha, gente, faz 40 anos. 40 anos exatamente. Eu me lembro da minha filha até hoje, todos os dias da minha vida eu lembro da minha filha. Então, a mãe que perdeu o filho, eu vou falar, vocês vão lembrar dos seus filhos para o resto das suas vidas, até a eternidade vocês vão lembrar. Mas continuem a viver, não deixem a dor ser maior do que aquilo que Deus propõe para vocês, que é o crescimento, a família, é isso.
Eu tenho uma frase que eu levo sempre comigo, que eu sempre falo até quando tem algum evento, alguma palestra, é a seguinte frase, né? A dor, ela é inerente à condição humana. Como ser humano, você não é imune por passar por momentos de dores. Mas você sair desse lugar de onde você está e procurar, nem que for uma graminha de felicidade, isso você pode fazer, porque isso depende só de você. É só de você. Não é outra pessoa que vai vir e vai falar, olha, dona Tereza, eu vou te dar aqui esse pedaço de bolo e eu quero que você seja feliz. Não vai funcionar, porque é algo só vou ser interno. feliz se eu quiser se você que aquele quiser. bolo... E se eu sentir naquele bolo a tua intenção de carinho também, aquilo lá te faz feliz. Porque a vida é feita de momentos felizes. O momento que eu estou passando aqui com você é um momento feliz para mim. Coisa mais linda. Não ficou marcada. Não ficou marcada. Que ela é vaidosa, ela gosta de se arrumar, né? Então é isso, a gente tem que viver os momentos, Kelly. Então, qualquer motivo tem que ser motivo para dizer, não, graças a Deus, eu tenho saúde, eu posso ser feliz. E outra coisa, não acontece só com a gente. Muitas vezes a pessoa fala assim, por que só acontecem as coisas comigo? Por que tem que acontecer com você e não com você? E eu acho que olhar para o lado, né? Porque quando a gente olha para o lado, a gente vê que coisas ruins não acontecem realmente só com a gente. Se a gente olhar para o lado, ó, você perdeu uma filha, eu perdi uma mãe. Aí se eu olhar para o Matheus aqui, que é a pessoa que está filmando, eu tenho certeza que alguma coisa já aconteceu na vida dele. Sim. Então é muito egoísmo nosso achar que, nossa, aconteceu comigo e ficar se vitimizando, né? Eu acho que se você tá nesse momento de vitimização, pega as rédeas da tua vida. Porque a vida, quando você estiver lá na frente, é você que vai ter vivido ela. E como você viveu, não tem retorno. Não tem retorno, não tem como você voltar e falar, eu quero meus anos de volta. Agora eu quero viver. Não adianta. Tem que viver aquele momento da melhor maneira possível. Nem que seja se arrastando, mas se arraste, mas caminhe. Caminhe sempre para frente. Esse é o negócio. Caminhar sempre para frente. Porque lá na frente a gente vai ter respostas para tudo que acontece, de bom ou de ruim para a gente, né? Esse café não tem roteiro, né? A gente vai falando e vai falando. Era esse assunto que talvez tinha que ser falado mesmo, né? Era essa mensagem que tinha que ser dita. Eu tinha até pensado em falar outras coisas, mas eu acho que o que tinha que ser dito é exatamente o que foi dito. Então, se quiser perguntar... Sobre o luto da mãe, que perdeu o filho, nesse momento agora que a gente tem essa comemoração do Dia das Mães, né? Sim. E que eu diria pra você... Aí o meu ponto, peraí. Ixi, cadê? Ali, Matheus, tá bem ali. Só que eu não sei se tá o... Tá aí embaixo. Acho que achou. Peraí. Aqui, ó. Achei, peraí. Ai, gente, acontece. Vê se tá aí o imã. Não tá, às vezes tá por dentro da sua roupa. Pai amado, viu? Eu seguro, daqui a pouco eu acho o imã. Eu segurar, peraí. Eu vou segurar que caiu. É uma coisa assim que eu acho importantíssimo a gente falar, né? Peraí, só um minutinho. Tá funcionando? Eita. Ok. Até perdi o que eu tava falando, da mãe que perde o filho, né? Quando chega esses momentos de dores, talvez a gente não ficar preso tanto na dor, né? É uma frase que eu acho muito bonita, é a frase da Aline de Moraes, que ela fala assim, Caroline de Moraes, ela fala que o luto é um processo natural de cura. Então, se você talvez esteja passando por esse momento, imagina assim, a dor é tremenda, a dor é grande, ela não é pequena. Você preferia não estar vivendo essa dor, mas também não ter tido a oportunidade de ter conhecido essa pessoa amada? Ou você preferia estar sentindo a dor e mesmo assim agradecer pelos momentos que você teve, mesmo que seja breve, que você possa ter visto aquela criança, ter abraçado, talvez ter tido o prazer de amamentar, mas você ter passado por isso, né? Eu acho que quando a gente se questiona e faz essa pergunta, a gente começa a olhar para tudo isso com mais carinho, sabe? E sair um pouco do vitimismo, olhar e falar assim, nossa, eu agradeço por eu ter tido a Juliana. Sim, nossa, eu agradeço, porque foi a coisa mais linda que me aconteceu na vida. Ela era linda, ela era alegre, ela enchia a nossa casa de felicidade. Nossa, aquela casa era vibra. Ela recebia visita todos os dias.
Você acredita que minha filha recebia visita? A família toda ia todos os dias. Minha casa não passou um dia nesse 1 ano e 4 meses sem uma visita. Você acredita uma coisa Eu dessa? acredito. Então, quando você olha e fala assim, a dor tá grande, é um buraco que abriu no peito. Mas eu ainda preferia ter tido a Juliana, mesmo sabendo que eu iria viver essa dor. É, mas a gente sabe, né, que vai viver essa dor. Você sabia? Eu sabia porque eu tive sonhos me avisando. É uma coisa assim que já entra dentro da espiritualidade, né? Uhum. Mas eu tive momentos que eu sabia, pressentia que ia acontecer alguma coisa muito grave, mas eu não queria acreditar. Sonhos ruins que a gente fala, né? Uhum. Mas você deixa passar, mas nunca você vai imaginar que você vai perder um filho, né? Nunca. E outra coisa que eu vou falar para você, Kelly, às vezes a mãe que perdeu um filho, ela perdeu um filho. Ela não tem outro filho para olhar para ele e dizer, não, quero olhar para o meu filho. Pra eu ser forte por ele, né? Exatamente. Então, para essa mãe que não tem um filho, eu dou um conselho. Eu fiz isso. Vai num orfanato, leva um bolo, porque assim como existem mães que perderam filhos, existem filhos que perderam mães. Né? Então, lá no orfanato, tá cheio de filhos que perderam mães. O que eu fiz logo que minha filha foi embora? Eu sempre fiz aniversário deles, sempre comemorei o aniversário deles. No dia que seria o aniversário dela, eu fiz um bolão desse tamanho e levei lá pro orfanato das meninas, que tinha ali em Presidente Prudente, tinha o orfanato das meninas e dos meninos. Então, aquilo lá faz bem pra gente, porque daí você olha e vê que tem criança também sofrendo por falta de mãe e pai. E você sabe que você trouxe que é tão bonito, né? Essa ajudar o próximo é um dos fundamentos da vida que faz a gente se curar e ser mais feliz. Não, faz A muito gente bem pra sai gente. do nosso eu, da nossa dor, do nosso egoísmo E puro. você olha pra fora. E olha pra fora. E esse olhar pra fora, às vezes a gente pensa, nossa, eu ajudei o outro, eu sou o máximo. Na verdade, você tá se ajudando também. Também. Porque é uma cura interna quando você faz isso, né? Sim, é verdade. Tem que fazer isso, gente. É muito lindo. Teve uma época, tem um lar aqui em Londrina, eu não vou falar o nome, né? Mas teve uma época da minha vida, quando eu tinha ganhado a minha primeira filha. E eu tava fazendo um curso de gastronomia, lá na Menu, um curso maravilhoso. Eu gosto muito do pessoal de lá, da Ana. Um beijo, um abraço. E aí eu falei, eu vou levar o que eu tô aprendendo, vou levar lá para as crianças, né? E meu pai, ele é vendedor de fruta, eu falo, pai, leva uma caixa de banana que eu vou estar lá, então você me deixa lá a caixa de banana que a gente vai fazer alguma coisa com as bananas, e aí a gente ia fazendo, né? E eu me lembro até hoje que toda vez que eu ia lá, as crianças, elas ficavam empolgadíssimas, né? Elas eram curiosas e queriam saber. Mas mais do que o bem que era feito para elas, era algo muito interno meu. De também ter perdido a minha mãe, e daí eu olhar para aquelas crianças e falar assim, se eu puder trazer um pouquinho de esperança, mas que seja o mínimo, durante a cozinha, ali no nosso momento, que seja. Então é valioso, porque quando você fala de crianças, a gente fala de vida, de esperança, Sim. de perspectiva. E era uma coisa assim que, para mim, era uma coisa que me dava muito prazer. Eu só parei de participar desse projeto porque a Ana Sofia, minha filha mais velha, começou a demandar mais e acabou que eu fui ficando mais sem tempo, né? Até uma desculpa, mas é a pura verdade. Mas né? porque os objetivos vão mudando, Kelly, né? Vão mudando. Até você falou nesse projeto aí, eu me lembro de um projeto que eu fiz junto com uma amiga minha, que é falecida hoje. Lá em Curitiba tem um projeto de mães adotivas, né? Uhum. Aquelas mães que adotam, que ficam lá 10, 12 crianças, né? Uhum. Então, eles ganham do governo um benefício. Uns benefícios, eles ganham farinha, pão, essas coisas. Então, elas ganhavam muita farinha. Daí eu falava assim para minha amiga, eu preciso fazer alguma coisa. Daí a minha amiga falou assim, ó, tem umas crianças lá que tem um lar que tem várias crianças. E você não quer pôr em prática aquilo que você sabe fazer? Ela falou assim, o quê? Pôr a mão na massa. Põe a mão na massa. Eu falei, sério? É pra já, né? É pra já. Então, uma vez por mês, Kelly, eu e ela íamos para lá, a gente fazia macarrão, fazia pão, fazia nhoque, aquelas crianças tudo em volta da gente, foi a coisa mais linda.
Gente, foi a fase mais bonita. Você esquece até da sua dor, sabia? Acho que você esquece de tudo, né? A sua dor fica pequena perto, da Daquilo. necessidade do outro, Aquela né? alegria de quando você chegava lá, as crianças sabiam que ia sair alguma coisa, porque não tinham pais, era uma pessoa que estava cuidando delas. Então nós íamos lá e a gente fazia macarrão, levava minha máquina de macarrão, Ai, e macarrão dá um trabalho, gente, pra fazer. Nossa! mas eu fazia aquilo com Era tanto na mão ou amor. era elétrica a sua? Não, na mão, aquela Na mão de é rodar difícil, ainda, viu? sabe? Olha, guerreira, É. guerreira. Fazia aqueles nhoque, então a gente fazia nhoque para as crianças, deixava tudo preparado para eles congelarem, aí empacotava tudo bonitinho, aí sempre eles faziam macarronada para as crianças, né? Então as crianças vibravam, fora que a gente levava docinhos para elas, né? É uma festa, né? Era É uma festa cada vez, e eles esperavam a gente, você acredita? Eu acredito. Nossa, foi uma fase muito bonita. Foi dentro Não dá da minha vontade de levar todo mundo embora? dentro da minha fase de dor, que se transformou em alegria. Em cura, né? Em cura para Por aquele isso momento. que eu falo para mãe, já que nós vamos chegar no Dia das Mães, que muitas mães vão lá se encolher dentro dos quartos. Não se encolham, meus amores, não se encolham. Levanta a cabeça e fala assim, vou fazer um pacote de doce, não sei fazer, não sei cozinhar, vou comprar, vou levar lá para um... Monta os pacotinhos. Gente, vocês não sabem a felicidade que vocês vão dar para as crianças e a felicidade que vocês vão sentir dentro de vocês. Aquilo parece que vai rasgar dentro do coração de vocês e vai trazer uma alegria infinita. E eu acho que mais do que dar o dinheiro ou entregar para alguém fazer a entrega você. Não, olha para as crianças, olha no olharzinho delas, abraça, beija. É uma alegria, né? É uma alegria. É uma felicidade imensa. Felicidade. Porque daí você está deixando de se vitimizar, e você olhar para trás e falar assim, nossa, eu estou sofrendo por isso, mas tem gente que sofre muito mais que eu, né? E você ajudar o outro, né? Quando a gente ajuda o outro, no nosso cérebro ele libera dopamina, libera serotonina, libera oxitocina, o hormônio do amor. Então olha quanta coisa boa você está liberando, olha quanto bem-estar genuíno está gerando aí no teu corpo. Então e é tão bonito, né? E foi o exemplo de Jesus, né? Foi. A gente fala isso da neurociência hoje, mas isso é uma coisa que já é falada de longa data. Hoje a ciência só comprova, né, os benefícios dessa doação. Sim. Né? Mas é muito bonito. Eu adorei conversar com você hoje. E feliz Dia das Mães para todas as mulheres que são mães, para a mãe que gerou, para a mãe que adotou, para você que desempenha essa função tão bonita. Um grande beijo. Também desejo um grande abraço para todos, um feliz Dia das Mães, que Deus caia de bênção sobre todas vocês e que vocês olhem para todas as crianças do mundo, as que vocês podem abraçar, abracem. Aí, fechou. E o bolinho tá durinho, né? Mas eu vou comer mais um pedacinho.